Meus irmãos e minhas irmãs, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. É uma alegria ter vocês aqui neste momento. Hoje queremos falar sobre algo que todo mundo já viveu em algum grau, aquele momento em que a vida apresenta uma encruzilhada e você não sabe ao certo qual caminho tomar. Uma decisão importante que não pode ser adiada. Uma escolha que vai afetar não apenas você, mas as pessoas que você ama. E quanto mais importante é a decisão, mais pesada ela parece. Mais o medo de errar cresce, e mais a cabeça gira em círculos sem encontrar um ponto de repouso. Vivemos num tempo que oferece muitas opções, e pouca sabedoria para escolher entre elas. Todo mundo tem uma opinião. As redes sociais oferecem caminhos para todos os lados. E no meio de tanto ruído externo, a voz interior que deveria orientar vai ficando cada vez mais difícil de ouvir. Muita gente toma decisões importantes, empurrada pelo medo de perder uma oportunidade, pela pressão de quem está ao redor, ou pela pressa que o mundo impõe, como se esperar fosse sempre sinônimo de fraqueza. E depois carrega o peso de escolhas feitas sem a paz necessária. A palavra de Deus nos convida a um caminho diferente. Nos convida a buscar a sabedoria que vem de cima, que é pura, pacífica e cheia de misericórdia, como diz a carta de Tiago. Nos convida a não depender apenas do nosso próprio entendimento, mas a reconhecer Deus em todos os nossos caminhos, confiando que Ele vai dirigir os nossos passos. Esse caminho exige humildade, exige paciência, exige abrir mão da ilusão de que conseguimos controlar tudo sozinhos. Mas para quem aprende a caminhar assim, a vida ganha uma direção que o esforço humano jamais conseguiria produzir. Nossa Senhora viveu esse caminho de maneira exemplar. Em cada momento decisivo da sua vida, ela buscou a vontade de Deus acima da própria. Quando o anjo chegou com um anúncio que mudaria tudo, ela não agiu por impulso nem por medo. Perguntou, refletiu e então disse sim com uma liberdade que só vem de quem confia completamente em Deus. Hoje ela quer interceder por cada pessoa que está diante de uma decisão difícil, pedindo ao seu Filho a sabedoria e a clareza que nenhum conselho humano consegue substituir. Antes de continuarmos, pedimos que você curta este vídeo. Esse gesto nos ajuda a levar esta oração a mais pessoas que também estão precisando de direção e de paz para decidir. Vamos iniciar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora, nós nos apresentamos diante de você neste momento, trazendo no coração as decisões que nos pesam. Algumas são grandes e visíveis, do tipo que todos ao redor também sabem que precisam ser tomadas. Outras são menores por fora, mas enormes por dentro. Aquelas que ninguém vê, mas que ocupam a cabeça e o coração sem parar. Todas elas estamos colocando nas suas mãos agora, confiando que você as leva até Jesus, com a precisão e o amor de quem conhece cada filho de maneira profunda e individual. Mãe, intercede para que o Espírito Santo ilumine a mente e o coração de cada pessoa que está diante de uma escolha importante. Que a confusão que muitas vezes acompanha os momentos de decisão vá cedendo espaço para uma clareza que vem de Deus. Que o medo de errar não seja mais forte do que a confiança de que Deus está no processo. Que cada um consiga distinguir entre o que é vontade de Deus e o que é apenas desejo próprio, entre o que é direção divina e o que é pressão externa disfarçada de oportunidade. Nossa Senhora, pede ao seu Filho que feche as portas que precisam ser fechadas, mesmo quando por fora parecem atraentes, e que abra as portas certas no momento certo, mesmo quando por fora parecem menos óbvias, que cada pessoa que está esperando por uma direção receba essa direção de uma maneira que o coração reconheça como verdadeira, com aquela paz interior que não precisa de explicação porque simplesmente se sente. Mãe, que ninguém que rezou conosco hoje tome uma decisão importante movido apenas pelo medo ou pela pressão. Que haja serenidade para esperar o tempo certo quando necessário e coragem para agir quando Deus indicar o momento. Que a oração seja sempre o primeiro passo antes de qualquer escolha e que a sua intercessão seja a presença constante que orienta cada caminho. Escreva nos comentários: Nossa Senhora ilumina meus caminhos e me guia nas minhas decisões.
Nossa Senhora, nós também te apresentamos todos os sacerdotes que servem à Igreja com dedicação e com entrega. Intercede por eles para que sejam homens de oração profunda, de discernimento apurado e de fidelidade constante ao chamado que receberam. Que nas decisões pastorais que precisam tomar, na orientação que oferecem às pessoas que chegam até eles, na condução das comunidades que estão sob o seu cuidado, a sabedoria de Deus seja o que prevalece acima de qualquer outra consideração. Mãe, sustenta os sacerdotes que estão passando por momentos de dúvida ou de cansaço interior, os que carregam responsabilidades que pesam mais do que aparecem, os que às vezes se perguntam se ainda têm forças para continuar, que encontrem na oração o renovamento que procuram, que na Eucaristia descubram o alimento que nenhuma outra fonte consegue oferecer e que na sua intercessão materna sintam o apoio de uma mãe que nunca abandona os filhos que escolheram servir ao seu filho. Nossa Senhora, continua despertando vocações. O mundo precisa de sacerdotes que sejam sinais vivos de que Deus existe e de que vale a pena entregar a vida a Ele. Intercede para que os jovens que estão sendo chamados em silêncio tenham coragem de responder, que as famílias apoiem esses chamados e que a Igreja receba com alegria cada vida que se oferece ao serviço do Evangelho. Mãe querida, nós também te apresentamos todos os enfermos neste momento, os que estão em tratamento e que precisam de força para continuar, os que receberam uma notícia médica difícil e que ainda estão tentando encontrar onde se apoiar, os que já estão cansados de lutar e que precisam de uma esperança que venha de fora deles, porque a que tinham por dentro já não sustenta mais sozinha. Leva cada um até Jesus e pede que Ele os visite com o seu poder e com a sua presença, que transforma a experiência da doença sem necessariamente eliminar a dor. Nossa Senhora, intercede para que onde houver sofrimento físico, venha o alívio que Deus pode dar. Que onde houver desânimo, venha a esperança que renasce. Que onde houver solidão na doença, venha a certeza de que Deus está presente e de que a sua intercessão está em movimento. Abençoa também cada pessoa que cuida de um enfermo, que reorganizou a própria vida para estar ao lado de quem precisa, que escolhe todos os dias permanecer mesmo quando é difícil. Mãe, nós também te entregamos todos os que já partiram desta vida. Cada alma que agora está diante de Deus, intercede por elas com o amor de quem sabe o que é despedir-se de alguém amado e aguardar o reencontro com fé. Que cada alma encontre na misericórdia de Deus o acolhimento que merece e que as famílias que ficaram encontrem no luto não apenas dor, mas também a esperança viva de quem acredita que a morte não é o fim da história. Nossa Senhora consola cada coração que carrega a saudade de alguém que partiu. Que essa saudade seja vivida com fé e não com desespero. Que a certeza de que Deus guarda cada alma que partiu no seu amor seja mais forte do que o peso da ausência. E que um dia, no tempo de Deus, o reencontro aconteça na alegria de uma eternidade sem separação e sem dor. Nossa Senhora, nós também te apresentamos os casais e as famílias que precisam de direção neste momento. Há famílias inteiras diante de decisões que vão mudar o rumo de tudo, uma mudança de cidade, uma escolha profissional, uma situação financeira que exige uma resposta rápida, um problema de saúde que força uma reorganização completa da vida. Intercede por cada família nessa situação. Que o Espírito Santo oriente as conversas, que haja consenso onde há discordância e que a decisão tomada juntos seja aquela que Deus abençoa e sustenta. Mãe, intercede também pelos casamentos que estão desgastados, pelo amor que foi ficando para segundo plano enquanto a vida foi ocupando todo o espaço, pelo diálogo que foi sendo substituído pela convivência mecânica de dois adultos que dividem o mesmo teto, mas que foram se tornando estranhos um para o outro, sem que nenhum dos dois tenha percebido exatamente quando isso aconteceu. Que a graça de Deus chegue nesses casamentos com poder de renovação. Que o amor que um dia existiu de verdade encontre um caminho de volta. Nossa Senhora, que cada lar seja sustentado pela oração e que as decisões tomadas dentro de cada família sejam tomadas com Deus no centro.
Que os filhos cresçam vendo nos pais exemplos de como se busca a vontade de Deus antes de agir e como se confia nele quando os resultados não são os esperados. Mãe querida, nós também te apresentamos os que estão presos em vícios e em comportamentos que os aprisionam. Muitas vezes, essas pessoas estão também diante de uma decisão fundamental, a decisão de pedir ajuda, de aceitar que não conseguem sair sozinhas, de dar o primeiro passo em direção a uma vida diferente. Intercede para que esse passo seja dado. Que o orgulho que impede de pedir ajuda seja vencido pela consciência de que há uma vida melhor esperando do outro lado dessa decisão. Nossa Senhora, apresenta ao seu filho cada pessoa que está aprisionada e que no fundo quer ser livre, mas não sabe como começar. Que Jesus chegue a essas vidas com o seu poder de libertação. Que quebre o que precisa ser quebrado, que cure o que está na raiz e que coloque ao lado de cada um as pessoas certas para ajudar no processo de reconstrução. Mãe, nós voltamos agora às decisões que pesam no coração de quem está rezando conosco. Há pessoas que estão esperando há muito tempo por uma resposta de Deus sobre uma situação específica. Oraram, jejuaram, pediram conselho, fizeram tudo o que sabiam fazer e ainda assim a clareza não veio. Esse tempo de espera é difícil, gera dúvida, gera a tentação de achar que Deus não está ouvindo ou que a resposta nunca vai chegar. Intercede por essas pessoas com especial ternura. Nossa Senhora, pede ao seu Filho que fale ao coração de cada um que está esperando. Que o silêncio de Deus não seja interpretado como ausência, mas como preparação. Que a espera não enfraqueça a fé, mas a aprofunde. Que quando a resposta finalmente chegar, e ela vai chegar, cada um consiga reconhecê-la com clareza e tenha coragem de agir sobre ela com confiança e sem hesitação desnecessária. Escreva nos comentários, Nossa Senhora, pede a Jesus que ilumine cada decisão da minha vida. Nossa Senhora, chegamos ao final desta oração e queremos te confiar tudo o que foi colocado diante de Deus aqui. Cada pedido, cada necessidade, cada coração que se abriu com confiança neste momento. Recebe tudo com o teu amor de mãe e leva até Jesus com a certeza de que Ele responde, de que Ele age e de que nenhuma oração feita com fé verdadeira fica sem uma resposta que transforma. Mãe, cobre cada pessoa que rezou conosco hoje com a tua proteção. Guarda os seus passos, protege os seus caminhos e cuida das suas famílias. Que onde há confusão venha a clareza. Que onde há medo de errar, venha a confiança de quem sabe que Deus está no processo. Que onde há pressa, venha a serenidade de quem aprendeu a esperar no tempo de Deus sem perder a paz. Nossa Senhora, intercede para que cada pessoa que está diante de uma decisão importante não a tome sozinha. Que Deus seja consultado antes de qualquer passo. Que a oração seja o primeiro movimento e não o último recurso. Que a busca pela vontade de Deus seja mais forte do que a pressão para decidir rápido, para agir por impulso ou para seguir o caminho que parece mais fácil, mas que não foi discernido com profundidade. Mãe querida, nós queremos te pedir de maneira especial pela pessoa que chegou até esta oração, carregando uma decisão que não a deixa dormir. Talvez ela já saiba no fundo qual é o caminho certo, mas tem medo das consequências. Talvez ela esteja genuinamente sem clareza e precise de uma luz que ainda não veio. Talvez ela esteja exausta de pensar no assunto e só precise de paz para continuar esperando. Qualquer que seja a situação, intercede por ela com precisão. Pede a Jesus que chegue exatamente onde ela precisa neste momento. Que essa pessoa saia daqui com algo que não tinha quando chegou. Não necessariamente com a resposta completa, porque Deus revela o caminho passo a passo e raramente mostra tudo de uma vez, mas com uma paz que a ajude a continuar, com uma confiança que a sustente enquanto espera, com a certeza de que não está sozinha nessa decisão e de que Deus está trabalhando mesmo nos bastidores que ela não consegue ver. Nossa Senhora, que esta oração tenha chegado a cada coração no momento certo, que as palavras que precisavam ser ouvidas tenham sido ouvidas, que a graça que precisava ser recebida tenha sido recebida, que a paz que precisava se instalar tenha encontrado espaço,
e que nos próximos dias cada pessoa perceba nos detalhes da vida que Deus respondeu, que a sua intercessão agiu e que valeu a pena ter rezado com fé neste momento. Agora, com o coração entregue e confiante, rezemos juntos um Pai Nosso, colocando nas mãos de Deus todas as intenções, todas as necessidades e toda a gratidão por tudo o que Ele já fez e pelo que ainda vai fazer. E em seguida, uma oração pelos sacerdotes, pedindo que Deus santifique e fortaleça todos os que entregaram a vida ao serviço do Evangelho. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Divino Salvador Jesus Cristo, concedei-nos sacerdotes santos, inflamados no fogo do vosso amor, totalmente doados à edificação da vossa Igreja. Maria, Mãe dos sacerdotes, que sois a onipotência suplicante, socorrei-os a todos nos trabalhos e dificuldades em que se encontrarem. Virgem Mãe e Rainha dos Apóstolos de Jesus, aumentai nas famílias o respeito e o amor ao sacerdócio. Suscitai novas vocações sacerdotais e religiosas. Guiai, segundo o amor do vosso coração, os nossos seminaristas, para que sejam mais tarde dignos ministros do altar, santos e dedicados pastores do povo cristão. Assim seja. Meu irmão, minha irmã, se você ficou conosco até aqui, queremos te pedir algo simples antes de ir. Curta este vídeo, inscreva-se no canal Oração Viva e compartilhe com alguém que você sabe que está diante de uma decisão difícil e que precisa de paz e de clareza para escolher o caminho certo. Se quiser ajudar ainda mais esta obra, torne-se membro do nosso canal. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.